Vieira. Obrigado, senhor presidente. Senhora Regina Célia, por favor, a senhora já falou, mas eu peço que repita. Quanto tempo de serviço público a senhora tem? 26 anos. 26 anos. E a senhora atua como fiscal de contrato há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. A senhora foi designada para fiscalizar esse contrato especificamente numa portaria do dia 8, mas só publicada no dia 22. Esse intervalo é comum? É comum por conta da tramitação do processo de publicação dentro do Ministério. Mas nesse intervalo a senhora já era responsável por fiscalizar esse contrato? Sim, a partir do momento da designação da portaria assinada. Então, a partir do dia 8 do mês de março, a senhora já era fiscal do contrato? Sim. Perfeito. Como fiscal do contrato, a senhora não identificou nenhum problema nele? Não, senhor. A não ser o atraso da empresa. O único problema que a senhora identificou foi o atraso no cumprimento das entregas? Sim. É razoável, é comum liberar pagamento para a empresa que não está prevista regularmente no contrato? Não, senhor. Ocorreu a tentativa de liberação de pagamento para a empresa prevista no contrato? Não, senhor. Não ocorreu. Não ocorreu? Não. Como é que a senhora descreve o fato de eu encaminhar uma nota para pagamento indicando como recebedor uma empresa que não está prevista no contrato? A nota não foi para pagamento. Foi para? A invoice foi incluída no processo de importação. Ela não seguiu para pagamento. Por que ela não seguiu para pagamento? Ela não seguiu para pagamento porque a entrega não foi concluída. Haveria a entrega e haveria a autorização da Anvisa para uso. Mas a senhora tem consciência que na versão inicial ela previa pagamento antecipado. Esse pagamento aconteceria de que forma, então? Não haveria pagamento antecipado porque não tem essa prerrogativa no contrato. Certo. Mas o contrato prevê um quantitativo maior de doses para a primeira entrega. Isso também é normal ser liberado? É possível se alterar no momento da entrega por alguma intercorrência que a empresa tenha como justificar. Eu preciso que a senhora seja um pouquinho só mais clara e me perdoe a dificuldade de entendimento. Existem etapas nesse processo. A senhora disse que não haveria pagamento porque não aconteceu entrega, mas também disse que era possível alterar a quantidade e a senhora justifica por alguma intercorrência na entrega. Mas a etapa em que a senhora autoriza a quantidade menor não é a da entrega. Foi na entrega, foi no embarque. No embarque? Foi apenas no embarque, a solicitação para a quantidade a ser embarcada, somente. Então a senhora autoriza na fase prévia e não na entrega. É isso? Na fase da importação. Na fase da importação. Sim. Pronto, talvez seja uma dificuldade de expressão minha ou da senhora. Então a senhora está me dizendo que nesse processo, a sua etapa de fiscalização, ela não se dá na entrega exclusivamente, ela se dá no andamento do processo. Não, é para acompanhamento do andamento do processo. De todo o processo. Da entrega, exatamente. E na condição de pessoa responsável por acompanhar todo esse processo, a senhora não identificou nada fora do normal nessa situação? Não. Perfeito. Eu vou repetir a pergunta, a senhora respondeu inclusive para mim agora. É razoável ou comum liberar pagamentos para empresas ou receber documentações que resultarão no pagamento para empresas não previstas no contrato? Não. A senhora apontou esta dificuldade, essa restrição? Porque existe uma cadeia lógica de servidores públicos. Eu quero imaginar que a senhora não seja daquela categoria de servidor que vendo uma coisa errada, mas que não vai ser da sua exclusiva responsabilidade lavar as mãos. Eu quero acreditar que a senhora, com esse tempo todo de serviço, é uma senhora respeitável, tenho certeza, se responsabiliza pelo que passa nas suas mãos. Então eu pergunto, nesse processo todo, a senhora não vislumbrou nada de anormal? Não. Perfeito. Como disse, é um direito da pessoa persistir no erro. Nessa situação toda, a senhora já referiu aqui que não só não sofreu nenhum tipo de pressão, cobrança, sugestão dos seus superiores com relação a esse contrato, mas como também a senhora nunca sofreu isso em nenhum momento da sua atividade profissional. São 26 anos? Sim. 26 anos. Em 26 anos a senhora nunca foi cobrada, questionada ou de alguma forma constrangida pelos seus chefes para fazer um processo andar ou deixar de andar? Não, senhor. Perfeito. A senhora é uma felizarda em Brasília. Mais ainda no Ministério da Saúde. Mais ainda num contrato que cartesianamente
é diferente de todos os outros que passaram referentes à compra de vacinas. A senhora só fiscaliza esse contrato de vacinas? Não. Quantos contratos de vacina a senhora fiscaliza? Eu não me recordo aqui atualmente, mas em média 18 contratos por ano, 18 a 20. De vacina? Sim. E todos os contratos... Vacinas em geral. Vacinas Vacinas em geral. Isso. Perfeito. E todos os contratos tramitam dessa exata forma? Como assim, senhor? Igual esse? Igual a esse. A tramitação dos outros 17 contratos que a senhora fiscaliza igual a essa? Sim, com cargas importadas, sim. É sempre uma empresa atravessadora? Não, senhor. Então não é igual. Não existe empresa atravessadora. Existe o escritório de representação no Brasil. Mas a Medson é escritório de representação no Brasil? Não. Então. Em todos os outros 17 contratos, nós tivemos uma ressalva feita pela etapa anterior ao processamento da senhora, onde se apontou uma série de equívocos, restando 2 para que a senhora apreciasse, quantidade de doses e empresa não referida no contrato. Nos outros 17 isso também acontece. E nos outros 17 a senhora manda seguir o processo. Não, eu não mando seguir o processo. Nesse caso a senhora fez o quê? Eu me referi à quantidade. Eu me referi ao que foi me instado, que foi a quantidade. Senhor presidente, eu não tenho agora aqui em mãos, mas basta a leitura do e-mail, onde a senhora determina que se dê andamento ao processo. E a senhora faz inclusive uma referência da necessidade de comprovação posterior da informação com relação à titularidade. A minha assessoria tem aí, senhor relator. Eu posso ler o e-mail para o senhor? Eu posso ler para a senhora. Me basta a parte final, último parágrafo. Autorizamos a continuidade dos procedimentos de embarque da vacina Covid-19, coronavírus SARS-CoV, injetável, Covaxin, objeto do contrato 29/2021, nas condições ora apresentadas. Aguardamos o envio da declaração para comprovação do item 2, informado abaixo. O item 2 é a questão da empresa. Sim, eu não respondi acerca do item 2. Então, realmente, a dificuldade com o português. Aguardamos o envio da declaração. Eu acredito que seja a minha dificuldade, mas é com a língua pátria. Começa a frase novamente. Vamos tentar mais uma vez, senador Alessandro. Autorizamos a continuidade dos procedimentos de embarque da vacina SARS-CoV, contrato 29/2021, nas condições ora apresentadas. Ponto. Continuando. Aguardamos o envio da declaração para comprovação do item 2 informado abaixo. Eu não tenho muita dificuldade de entendimento, mas eu peço que a senhora me explique se a senhora mandou continuar ou não mandou continuar o processo. Acerca do quantitativo de 3 milhões de dólares. Ele podia andar sem o resto ser resolvido, doutora Regina Célia? Não, aí ficou a cargo da divisão de importação. Se eles seguiram, eu não sei te informar por que eles seguiram. Eu sou obrigado, então, a revisar meu primeiro entendimento, em benefício da senhora. Porque eu não vou dizer que a senhora está mentindo em depoimento perante a CPI, eu vou dizer que a senhora é daquelas funcionárias que, imaginando que um outro setor será responsabilizado, simplesmente lava as mãos. Porque não foi isso que a senhora escreveu. Fosse uma fala das quais a senhora pudesse dizer, não me lembro, existiria uma margem para debate. Mas não é, é um e-mail taxativo, onde se diz, na condição de fiscal do contrato, função que a senhora exerce há mais de uma década, função que a senhora exerce em 18 contratos de vacina, e eu tenho certeza que nos 18 contratos de vacina, quando a senhora escreve autoriza a quantidade dos trabalhos, é porque a senhora quer dizer que autoriza a continuidade. Não é porque a senhora quer dizer autorizo, mas não estou autorizando. É lamentável. A ressalva foi feita na frase seguinte. Então, recomendo fortemente uma reciclagem na questão de redação oficial. Minimamente. Porque as duas frases não geram essa percepção que a senhora deu. Não queria abusar de Vossa Excelência. Você pode ler mais uma vez? Talvez não tenha ficado claro. Pois não, senhor presidente. É importante você ficar bem claro. Na condição de fiscal do contrato, a senhora Regina Célia Silva Oliveira envia mensagem copiada para toda a cadeia de decisão, em especial a divisão de importação, a quem a senhora atribui a responsabilidade pelo processo decisório de aceitar ou não essa situação. E a senhora utiliza a seguinte expressão: autorizamos a continuidade dos procedimentos de embarque da vacina Covid-19, coronavírus SARS-CoV-2, injetável, Covaxin, objeto do contrato número 29/2021, nas condições ora apresentadas.
Ponto. Aguardamos o envio de declaração de comprovação do item 2 informado abaixo. É difícil ter outro entendimento, mas uma questão de respeito até humanitário, a senhora claramente entende diferente, que a senhora escreveu que autorizava, mas a senhora queria dizer que não autorizava e que estava aguardando a documentação. É isso? Bom, eu fui clara quando eu disse que acerca do item 2, eu estaria aguardando a declaração. Então, eu não aprovei o item 2. Doutora Regina, nos desculpe, claro. mas não é isso que está sendo dito ali. Não foi isso que foi lido, por favor. Então, não há por que se persistir nessa discussão. O entendimento, na minha opinião, foi esse. E eu imaginei, inclusive, que a pessoa que leu do outro lado entendeu da mesma forma. Dando sequência, Regina, após o seu e-mail, qual foi a providência adotada pelo setor seguinte? Foi dar continuidade ao procedimento para embarque da vacina? Ele encaminhou o checklist no último e-mail, no e-mail do dia 22. Ele encaminhou o checklist e ele não me apontou essa questão da Madison. Ele me apontou a questão dos 3 milhões de doses. Ele deixou claro a questão dos 3 milhões de doses. Ele quem? A divisão de importação. Veja, eu estou perguntando após a sua manifestação nesse e-mail que a senhora encaminhou no dia 22, às 18h18. No dia 22 de 3 de 2021, 18 horas e 18 minutos, a senhora encaminha esse e-mail que eu já li reiteradas vezes, vou economizar a paciência de todos, não vou ler novamente. É o e-mail onde a senhora autoriza que se dê continuidade no processo, mas na sua interpretação a senhora não autoriza. Depois disso, eu pergunto, como se deu o andamento desse processo para embarque da vacina? A divisão de importação encaminhou esse e-mail com checklist, onde eles fazem a análise da invoice e apresentam. Isso é um e-mail corriqueiro para todas as importações de vacinas, onde eles apresentam ao fiscal a análise feita. A partir daí, é a divisão de importação que é responsável e tem competência para dar sequência ao processo. Certo. E a senhora, como fiscal do contrato, continuou vendo que não tinha restrição para fazê-lo. Foi isso mesmo. A senhora, como fiscal do contrato, viu que não tinha restrição para fazê-lo? Que contextualizando isso tudo, quando a senhora diz que autoriza a continuidade, a senhora está respondendo ao e-mail enviado pela representante da empresa Precisa, a sucessora da Global, que a senhora conhece, aquela coisa toda. O e-mail da Precisa, direcionado à senhora, pede: Regina, boa tarde, solicito autorização dos fiscais do contrato, considerando os 2 pontos a seguir. Quantidade de 3 milhões de doses e não de 4 milhões, como previsto no contrato. A alegação seria um risco para o aumento de custo por conta de alguma restrição referente à seguradora, o que, convenhamos, deveria ter sido visto lá atrás no contrato e não aqui, né? Porque aqui, ao ceder aqui, a senhora está endossando uma posição que favorece a empresa e não o Brasil, o que está fora da sua situação ordinária de trabalho, mas paciência. E o segundo ponto, que é a questão da participação da Madison. A senhora responde a esse e-mail com essa frase singela, já tantas vezes citada: autorizamos a continuidade. Aí eu pergunto, uma vez tendo sua autorização, como se deu o restante do andamento? Isso ficou a cargo da DIMP, a divisão de importação. Certo. Aí digamos que a divisão de importação, um surto de loucura, resolva pagar a quantidade não prevista no contrato. Uma ressalva. A divisão de importação não procede pagamento. Certo, o pagamento não acontece sem a divisão de importação, eu estou errado? Não. Pronto, então para o cidadão que nos acompanha entender, porque fica parecendo que nós temos um condomínio totalmente independente chamado Ministério da Saúde. Não é. A etapa que a senhora executa é responsável pelo pagamento, a etapa que lhe antecede é responsável pelo pagamento, porque só existe pagamento quando todas essas etapas são cumpridas. Ou estou enganado, Marcelo? Eu preciso que a senhora fale ao microfone. Somente quando todas as etapas estão cumpridas. Pronto, então para o cidadão que nos acompanha entender, para não ficar parecendo que o Ministério é uma bagunça mais do que ela já é, existe uma série de etapas encadeadas logicamente, onde a senhora tem uma função muito importante,
porque a senhora é a fiscal do contrato. E quando a senhora, na condição de fiscal, dá um pode continuar, evidentemente, isso vai afetar o restante do andamento do procedimento. Não o que a senhora está dizendo, a responsabilidade é de fulano, é de Beltrano, é do setor A, é do setor B. Não. Cada etapa dessas tem responsabilidade, mas a sua, como fiscal do contrato, permanece. Porque eu só vou conseguir pagar se a senhora disser que está ok. Eu só vou conseguir importar se a senhora disser que está ok. E foi o que a senhora fez, atendendo a solicitação da empresa Precisa, através da senhora Emanuela Medrades. Quando a senhora diz que, apesar do contrato prever 4 milhões de doses pelo preço referido, ok, vamos receber 3 milhões para ficar melhor para a empresa. 15 segundos. Quando se refere ao pagamento ser feito diretamente para a empresa Bharat Biotech, a senhora diz, ok, pode pagar pela Medison, não tem problema, me mande depois o comprovante. Essa é a realidade dos fatos. E eu lamento muito, né? Eu sempre espero muito mais do servidor público brasileiro, porque como servidor há 20 anos, eu sei da qualidade, do empenho da imensa maioria. E fica a dúvida, eu não consegui esclarecer, qual é o caráter da sua posição. O que acontece? Caráter no sentido de razão, motivo, natureza. Não estou questionando o seu caráter do seu ponto de vista de moralidade. Né? Qual é a razão para essa postura? Qual é a razão? Eu estou tratando de vacina para Covid, o povo morrendo na rua. Eu estou tratando de um contrato bilionário, faltando dinheiro para tudo. E a postura é simplesmente de, ok, chegou para mim o papel, eu recebi um e-mail, eu mandei a resposta diz uma coisa, mas na verdade eu queria dizer outra, e segue o processo, como se fosse tudo normal. Não é normal, pelo menos não num país sério. Obrigado, senhor presidente. O senhor me desculpe, mas eu não concordo com as suas palavras. Com quais delas? Se a senhora puder ser específica. Porque... Quando o senhor questiona acerca do meu caráter enquanto técnico. Não, ele eu fez falo, questão... Veja, eu procuro me expressar em português. Português é a língua pátria. A minha língua também é português. Não é das melhores, me doutora Regina, permita. só um minuto. Preste atenção. Quando eu digo Doutora Regina, quero só um minuto. entender o caráter do que a senhora fala, eu ainda faço a ressalva. Não confiando na sua capacidade de entender o que eu estou falando, eu me dou ao trabalho de ressalvar. E seu advogado ao lado, assente com a cabeça. Eu não estou falando caráter do seu ponto de vista moral. Foi taxativo, textual. Eu Não, entendi o que o senhor falou. Dona Regina, Então, por gentileza. eu estou questionando o seu caráter de moralidade. O senador Alessandro, Pelo amor ele de foi Deus. claro em relação a isso, Olha. ainda fez ressalva. Não teve nenhuma ofensa ao seu caráter. Vai se colocar como vítima, não existe nenhum questionamento com relação ao seu caráter, do seu ponto de vista de moralidade. Agora, eu tenho dúvidas e mantenho as dúvidas de entender a motivação para essa postura adotada. Os seus esclarecimentos, para mim, foram suficientes. Talvez outro senador, outra senadora tenha mais felicidade no questionamento.